Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Continuarei com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 22. Do versículo 1 até o versículo 21, os apóstolos e os presbíteros e a igreja, eles se reuniram em Jerusalém para decidirem a respeito de alguns costumes que estavam sendo impostos sobre os gentios. Os judeus, convertidos a Cristo, queriam que os gentios, também convertidos, eles observassem a lei de Moisés. Então, o assunto foi parar em Jerusalém. Foi necessário um concílio. E após os apóstolos, os presbíteros e a igreja ter se reunido, eles decidiram o seguinte, a partir do versículo 22, o que diz aí então. Veja só, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Então, pelo teor aí do texto, nós chegamos à conclusão que trata-se de uma carta, uma epístola que estava sendo escrita por parte dos apóstolos para ser enviada até a Antioquia da Síria, para ser lida esta carta diante da congregação a respeito da decisão que tinha sido feita ali em Jerusalém através deste concílio. Então pode ver que pareceu bem. A palavra parecer bem aqui é uma palavra grega, ela é dokel. Dokel é ser da opinião, pensar, ou seja, todos estavam com o mesmo pensamento, ser da mesma opinião a respeito do que havia sido decidido neste concílio. Então pareceu bem ser da mesma opinião quem? Os apóstolos, os presbíteros, como toda a igreja. E, tendo elegido, então, pareceu bem aqui a respeito dos versículos anteriores, no que se diz respeito à decisão que eles chegaram, que é não impor nada além do que foi proposto nos versículos anteriores. E, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Então, além de Paulo e Barnabé, 2 homens foram enviados. Quem? Judas, chamado Barsabás, e Silas, juntamente com eles. Então, foram 4 homens aí, Paulo e Barnabé, e Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. A palavra notáveis é uma palavra grega que é egeomai. Egeomai é que tem autoridade sobre, um líder, um porta-voz. Então, esses 2 homens tinham autoridade para ler a carta lá em Antioquia da Síria, e eles eram o quê? Era o porta-voz do colégio apostólico e também dos presbíteros que haviam reunido em Jerusalém. Então,
tanto Barsabás ou Judas e Silas, eles foram autorizados, vamos dizer assim, pelos apóstolos e presbíteros para ser o quê? Os porta-vozes da igreja lá na cidade de Antioquia da Síria. Por quê? A igreja de Jerusalém, ela escreveu uma carta, uma epístola, e enviou esta epístola pelas mãos desses dois homens. Veja que a igreja, logo no início, ela começou a agir de uma forma bem coerente, com regras, com princípios. Então, para aqueles irmãos ali da Antioquia da Síria ficarem inteirados a respeito de tudo aquilo que eles haviam decidido. Então, a igreja estava agindo com transparência nas suas decisões. E eles elegeram homens conhecidos pela igreja, homens com certeza de boa reputação, que representaria os apóstolos lá. Veja aqui, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Olhe o 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, quem está falando aqui é o colégio apostólico, composto por judeus convertidos a Cristo, e também os presbíteros e a igreja que se reunia em Jerusalém. A maioria da igreja que se reunia em Jerusalém, ela era composta de judeus que haviam deixado o judaísmo e agora se converteram ao Senhor Jesus, se tornando cristãos. Então, eles falaram desta forma, de comum acordo, com a mesma mente. Eles disseram o seguinte: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então, eles ali em Jerusalém já informaram: olha, esses dois homens que estão indo até vós, estes homens foram escolhidos por nós para nos representar aí. E vai ser lida esta carta, esta epístola. E, através desses dois homens também, os irmãos ali da Antioquia da Síria foram alertados que aqueles que saíram de Jerusalém e foram até Antioquia da Síria e estava impondo sobre esses cristãos gentios costumes judaicos, olha, eles não tiveram a nossa autorização. Veja, sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização. Então, eles não tiveram, esses homens, pode ver que está no plural, eles não tiveram a autorização para impor tais costumes sobre os ombros dos gentios conversos a Cristo. E diz aí que, além de não ter autorização, eles fizeram isso, eles estão o quê? Perturbando com palavras. Perturbar aí é agitar, sacudir, causar uma comoção interna em alguém, inquietar, turbar, deixar o povo preocupado. Essa palavra aí, que é tarasso, ela significa isso. Eles estavam o quê? Perturbando a igreja, estava agitando a igreja, estava sacudindo a igreja, estavam inquietando os irmãos com palavras. Palavras estas que o Senhor Jesus jamais tinha autorizado que fosse falado na igreja que ele estava constituindo aqui na terra, impondo o quê? Costumes judaicos, aquilo que era praticado pelo judaísmo, e que estas práticas, elas apontavam para uma pessoa, para a pessoa do Senhor Jesus.
Todos os rituais judaicos da antiga aliança, eles apontavam para Jesus. Então não fazia sentido, após a vinda do Messias, eles continuarem praticando tais atos, porque Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei, tudo aquilo que os profetas eles profetizaram na antiga aliança, tudo isso se cumpriu com a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Os sacrifícios, todos aqueles rituais da antiga aliança apontavam para a pessoa do Senhor Jesus. Após o Senhor Jesus ter vindo, cumprido a lei, não fazia sentido agora os judeus impor essas práticas nas costas dos gentios conversos a Cristo. Então, olha, eles têm perturbado vocês com palavras, transtornando a vossa alma. Transtornar é derrubar, saquear, destruir. A palavra grega aí é como destruir uma cidade, destruir terra, desviar violentamente de um estado reto. Aquilo que esses judeus que saíram de Jerusalém e chegaram ali na cidade de Antioquia, o que esses judeus estavam fazendo era o seguinte: estavam transtornando a igreja do Senhor Jesus, estava desviando violentamente de um estado reto, alterando o curso da igreja na cidade de Antioquia da Síria. E, diante de tudo isso, o que fizeram? Fizeram um concílio. E aí no 25 ele diz: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Exposto aqui é entregue as suas vidas na mão do Senhor Jesus. Esses homens aqui, eles estavam inteiramente a serviço do Senhor Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois, olha aí, 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais. São essenciais aqui, coisas necessárias, que é o seguinte, olha aí o 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. A palavra grega aqui é porneia. Porneia é qualquer relação sexual ilícita. Dentro dessa palavra aqui, pode acontecer adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação com animais e outras coisas. Tudo o que se refere a uma relação sexual ilícita está dentro da palavra porneia, que hoje nós conhecemos como pornografia. Então, qualquer ato pornográfico era errado, não poderia ser feito. Então, eles deveriam se abster da carne sufocada, do sangue dos animais, não comer sangue, se abster de qualquer relação sexual ilícita e também da idolatria, das coisas sacrificadas a ídolos. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. E ele encerra, saúde. Então encerra a carta aqui. A carta era pequenininha, ou seja, é um bilhete. A decisão do colégio apostólico, como também do presbitério e também da igreja, o acordo que eles chegaram foi simples. É isso que está escrito aí. Eles chegaram como um acordo, tanto a igreja, e que também o Espírito Santo concordou com a atitude que eles estavam tomando em relação aos gentios. Então, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiro, o Espírito Santo se agradou da atitude deles. E a nós, não vos colocar nenhum encargo mais, nenhum peso. Encargo aqui é a palavra grega que significa opressão, peso, preocupação. Nenhuma carga, nenhuma opressão, nenhuma preocupação mais nós vamos colocar sobre vocês.
a não ser essas coisas aqui são essenciais, que é a idolatria, carne sufocada, todo e qualquer tipo de relação ilícita e também aí do carne sufocada e do sangue. Então, se eles abstivessem dessas coisas, eles seriam bem-sucedidos na sua caminhada de fé com o Senhor Jesus. Versículo 30 diz o seguinte: os que foram enviados desceram logo. Então, logo após a decisão e eles terem escrito esta carta ou este bilhete, vamos dizer assim, o termo grego aí é epístola, é uma carta doutrinária. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Antioquia aqui é Antioquia da Síria. Eu tenho um mapa aqui, vamos abrir o mapa. Antioquia deixa eu dar um zoom, aumentar um pouquinho. Esta Antioquia aqui, Antioquia da Síria. Pode ver que eles estavam aqui em Jerusalém. Após a decisão do concílio, eles subiram aqui, passaram aqui pela Fenícia e depois entraram na Síria. E essa Antioquia, como é Antioquia, essa cidade estava na região da Síria, então chamava-se Antioquia da Síria, porque tem outra Antioquia que estava na região da Pisídia, aí se chamava Antioquia da Pisídia, mas no caso aqui era Antioquia da Síria. Então logo que eles decidiram isso, eles partiram para Antioquia da Síria e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola ou a carta. Então eles reuniram a igreja e convocaram toda essa comunidade e entregaram esta epístola. Vamos prosseguir. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Veja aí, os gentios convertidos ao Senhor Jesus, eles ficaram alegres. E aí a palavra grega é rairo. Rairo é regozijar, estar contente, ficar extremamente alegre. Então, eles alegraram sobremaneira pelo conforto. Aí o conforto aí recebido, a palavra é paraclesis. Paraclesis é uma exortação, um encorajamento, um conforto, como está aí a palavra, mas além de conforto significa encorajamento. Então eles foram encorajados, foram consolados com esta pequena epístola que os apóstolos que estavam em Jerusalém com o presbitério enviaram pelas mãos de Judas e Silas. Quando eles leram, eles se alegraram muito. Judas e Silas, que eram também profetas, olha aí, esses dois homens, além de serem enviados do Senhor, eles também eram o quê? Profetas, eles eram porta-vozes do Senhor. Eles consolaram os irmãos. Interessante é que a palavra aí, a primeira é paraclesis, aqui é paracaléu. Paracaléu também é no sentido de exortar, admoestar, encorajar, fortalecer os irmãos com muitos conselhos ou com muitas palavras. Pode ver que o termo aí é logos, e logos é palavra. Então eles confortaram esses irmãos, encorajaram esses irmãos com muitas palavras e os fortaleceram, tornar mais firmes, confirmaram. Tendo demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então veja que Judas e Silas, eles ficaram um bom tempo ali na cidade de Antioquia da Síria. Mas antes de voltar, veja o que aconteceu. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos,
por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passa. Provavelmente tenha passado aí 3 a 4 anos da primeira viagem missionária e agora Paulo, ele desejava voltar pelo mesmo caminho, visitando os irmãos ali na ilha de Chipre, depois passando ali pela Antioquia da Pisídia e até a cidade de Derbe, Listra, Icônio, onde eles haviam plantado igrejas. Então Paulo, olha, eu quero voltar pelo mesmo caminho que nós fizemos, visitando os irmãos, para ver como é que esses irmãos estão passando. Interessante a dificuldade que os primeiros apóstolos do Senhor Jesus passaram. Para saber como estavam os irmãos, era necessário visitá-los. Hoje nós temos a tecnologia, com um simples e-mail, com um simples telefonema, nós sabemos como estão os missionários do outro lado do mundo. Mas nesse período aqui, a coisa era diferente. Para saber como os irmãos estavam, os missionários, os apóstolos, eles precisavam ir até o lugar. E Paulo, ele sentiu essa necessidade de voltar novamente nessas cidades a qual ele havia pregado o evangelho, para ver como os irmãos estavam. E Barnabé, ele queria o quê? Levar também a João, chamado Marcos, João Marcos, que na primeira viagem missionária, quando chegou antes de Antioquia, ele voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiu, mas João Marcos, ele voltou, ele desistiu da primeira viagem missionária. No meio dela, ele desistiu. E nessa segunda viagem missionária, Barnabé novamente queria que o seu primo, o João Marcos, fosse juntamente com ele. E Paulo, olha aí, 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Panfilha está logo na chegada ali da Ásia, no continente ali, da Ásia Menor. Quem sai da ilha de Chipre, navega assim que ele chega em continente, ali da Ásia. Quando ele chegou na região da Panfilha, o João Marcos ele retorna para Jerusalém. Então Paulo ele não achava justo levar novamente João Marcos para a segunda viagem missionária. Talvez Paulo estivesse pensando da seguinte forma: e se esse homem novamente, durante o percurso da segunda viagem missionária, este homem simplesmente desiste e volte para trás? Então Paulo estava pensando no futuro, provavelmente achando que ele faria da mesma forma como ele fez da primeira. Então Paulo não achou justo que fosse levado João Marcos. E o problema é o seguinte, a coisa complicou. Olha o versículo 39. Houve entre eles, entre quem? Eles quem? Paulo e Barnabé, os dois colegas de ministério, de viagem missionária, que fizeram todo o trajeto da primeira. Agora, na segunda, aconteceu o quê? Uma desavença. A palavra grega aí, desavença, é incitação, irritação. Eles ficaram irritados entre eles. E a irritação foi tamanha que eles se separaram. Olha aí. Houve entre eles tal desavença ou tal irritação que vieram a separar-se. Então, Barnabé, ele levou consigo a João Marcos, que era seu primo, e navegou para a ilha de Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido, como Silas ainda estava ali na cidade de Antioquia, ele pretendia voltar para Jerusalém juntamente com Judas. Então, como houve esse pequeno atrito aí entre esses dois homens de Deus, divergência de ideias, isso pode acontecer até mesmo no lado ministerial. Isso é normal acontecer. Isso não vai afetar de forma alguma a união entre esses irmãos. É simplesmente divergência de ideias. Barnabé não concordava e Paulo também não concordava. Então, os dois não chegaram a um acordo. E, diante desse impasse,
eles se separaram. E o fato é que isso trouxe até, de certo modo, um benefício para a obra de Deus, porque a partir desta separação, 2 frentes missionárias foram criadas naquele momento ali, a partir da cidade de Antioquia da Síria. O Barnabé, juntamente com seu primo, que é João Marcos, ele volta para a ilha de Chipre, onde eles tinham passado pela primeira viagem missionária. Então, o Barnabé, juntamente com João Marcos, vai para a ilha de Chipre, ver como estão os irmãos lá. O Paulo, ele pega Silas, que também é chamado de Silvano, e o que acontece com esses dois? Eles, olha aí, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos abrir o mapa aí e vamos ver as 2 frentes missionárias. Então, veja bem que aqui está a Antioquia da Síria. Então, quando houve essa divisão entre Barnabé e Paulo, 2 frentes missionárias, como eu já mencionei, elas foram criadas ali naquele momento. Barnabé, juntamente com João Marcos, ele sai aqui da Antioquia da Síria e navega para a ilha de Chipre. Com certeza ele foi visitar o quê? Salamina e Pafo. Mas o fato é que diante dessas 2 frentes missionárias, a obra do Senhor se expandiu. Então, Paulo, juntamente com Silas, ele sai de Antioquia, vai para a região da Cilícia e ali a região do interior da Ásia Menor. Mas o que nós podemos aprender de tudo isso é o seguinte, é que mesmo na obra de Deus, muitas das vezes, entre homens de Deus, não há uma certa unanimidade a respeito dos trabalhos na obra do Senhor. Mas mesmo diante de alguns inconvenientes, mesmo diante de algumas desavenças, aquilo que acontece, muitas das vezes, serve para o próprio benefício da obra do Senhor, como foi neste caso aqui. A obra do Senhor, ela foi beneficiada diante de um desacordo entre 2 homens de Deus. Por que a obra do Senhor foi beneficiada? Porque 2 frentes missionárias nasceram a partir desse desacordo. Não que esses 2 homens de Deus se tornaram inimigos um do outro, não, de forma alguma. Eles discordaram no que se diz respeito ao trabalho missionário, mas no que se diz respeito à pregação do Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, eles continuavam unânimes com relação à obra salvífica de Jesus. Então, o que aconteceu? O que contribuiu para o bom andamento da obra do Senhor? No próximo vídeo eu vou dar continuidade aí na 2ª viagem missionária. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.